Pai do Senhor para os irmãos. Quero nesse momento convidar os irmãos, vamos ler um versículo da palavra do Senhor, registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 8, versículo 1. Estaremos aproveitando a oportunidade de hoje e falando nesse texto, tomando por base o tema propostas perigosas, feita de Faraó para Moisés. Eu quero aproveitar o tempo e ler para os irmãos. Está escrito no livro de Êxodo capítulo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Queridos irmãos, todos conhecem bem a história do povo de Deus, quando estava no Egito, escravizado por um período de aproximadamente 430 anos, onde o povo sofria das mais terríveis humilhações e opressões da parte de Faraó. O Egito sobrevivia através dos trabalhos forçados do povo de Deus, do povo hebreu. E diz-nos a palavra do Senhor que Deus olhou e ouviu do céu o clamor do povo de Deus. O povo clamava por uma libertação, clamava pelo socorro, e Deus ouviu a oração daquele povo. E Deus então preparou Moisés, o servo de Deus, para que fosse ao encontro de Faraó e falasse com Faraó, e que Faraó deixasse o povo sair do Egito. Na verdade, o Faraó tinha uma certa resistência de deixar o povo sair, mas através de prodígios, através de milagres, em que Deus fazia por intermédio da mão de Moisés e também sobrenatural, Faraó se sentia um pouco amedrontado. Então ele começou a fazer algumas propostas essas, em que uma delas era que ele pedisse a Moisés, falasse com Moisés, que não deixasse o povo sair muito longe. E a proposta era que Moisés falasse a Faraó que deixasse o povo ir para servir a ele, adorar a ele. E Faraó fez a primeira proposta para Moisés no capítulo 8 e o versículo de número 25 e 26. Ele diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Ou seja, a proposta de Faraó para Moisés era que o povo podia até ir, mas que fizesse o sacrifício ali na terra do Egito. E quando Moisés ouviu essa proposta, ele ficou preocupado. Porque o Egito, ele sacrificava animais, adorava animais, não sacrificava, adorava animais e outros deuses. E Moisés, chegando no Egito, estando no Egito com o povo e fazendo o sacrifício, seria uma afronta aos deuses, a Faraó e ao povo do Egito. Com certeza ele sofreria uma consequência. Então ele disse que não iria fazer o sacrifício ali na terra do Egito. A terra do Egito simboliza para nós hoje o mundo. Na verdade, nós não podemos adorar a Deus no mundo, porque o mundo tem o seu costume. Assim como o Egito tinha o seu costume de adoração, o povo de Deus precisava sair do Egito para ter a liberdade de fazer a adoração. Quando na verdade, nós que aceitamos Cristo Jesus, nós saímos do mundo, nós não podemos ficar no mundo, e não podemos fazer adoração dentro do recinto de adoração da igreja do Senhor, fazer adoração
de forma sem ter o cuidado de estar na presença de Deus. Exemplo, tem pessoas que querem cultuar Deus de qualquer maneira. Não se pode fazer isso. Tem pessoas que querem adorar ao Senhor com os seus problemas, com a sua vaidade excessiva. Existem pessoas que vêm adorar a Deus. Às vezes nós percebemos isso no nosso meio, e graças a Deus, Deus tem levantado os seus servos para corrigir, chamar atenção, mas nós encontramos pessoas que vêm adorar ao Senhor, às vezes do sexo feminino, até com roupa decotada, mostrando a sua sensualidade, ou com uma saia bem curtinha, ou com uma roupa transparente. Não dá para adorar a Deus e fazer sacrifício ao Senhor com essas atitudes. Nós precisamos sair do costume do Egito. As egípcias, do jeito que elas andavam, nós não podemos andar, nem os homens e nem tampouco as mulheres. Devemos sair do Egito e glorificar a Deus, servir ao Senhor com toda a nossa alma, conforme leu o nosso irmão Eli no início do culto. Eu amo o Senhor e quero adorar o Senhor de toda a minha alma, de toda a minha alegria, de todo prazer. Isso é servir ao Senhor fora das aproximações do Egito. Faraó fez a proposta: fica aqui mesmo. E na verdade, nós muitas das vezes recebemos até proposta de fazermos qualquer coisa que é abominável ao Senhor, mas hoje não faz mal isso, não faz mal aquilo. Deus quer só o coração, Deus não quer o corpo, Deus não quer a nossa veste, Deus quer tudo de nós. Ele quer que o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo seja santificado ao Senhor para adorar o seu nome. A proposta de Faraó a Moisés é que eles poderiam ir, mas que permanecesse no Egito. Nós saímos, nós não vamos adorar mais o Egito. A segunda proposta de Faraó também para Moisés tem uma coisa curiosa, está no versículo 28: deixai-vos ir, sacrificai ao Senhor, tão somente indo, não vão muito longe, mas faz uma coisa, vocês não vão muito longe, mas vocês olhem por mim. Olha só a cara de pau de Faraó. Ele, além de escravizar o povo, de humilhar o povo, sacrificar a família hebreias, e agora ele pede: olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe não, vocês podem ir, fica aqui por perto, e quando vocês forem fazer a adoração, o sacrifício ao seu Deus, vocês fazem o favor, ora também por mim. Olha só que cara de pau. Ele, além de impedir, ele quer pedir oração. Já viu aqueles crentes fraquinhos que não participam de quase nada na igreja? A única coisa que ele sabe pedir só é o quê? Ore por mim, irmãos, eu estou tão necessitado, irmãos, ora por mim. Mas se tem uma programação na igreja, ele não quer participar. Se tem uma programação de evangelização, ele não participa. Se tem vigília, ele também não participa. Ele é aquele crente quase que domingueiro mesmo, só vem esporadicamente, ou seja, ele está sempre ao redor do Egito, sempre fazendo um piquenique, ou se não fazendo um turismo lá no Egito. Ele está aqui na igreja conosco, ele dá glória a Jesus, mais ou menos, não dá nem muito glória a Jesus. Quando você pede ele para levantar as mãos, ele faz assim com as mãos, ele não tem coragem de erguer as mãos. Sabe o que é isso? Ele está de olho lá no Egito, ele quer participar das coisas do mundo, ele quer participar dos prazeres do mundo, das concupiscências do mundo, dos prazeres efêmeros do mundo, mas para Deus, ele não quer apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos nos despertar e ficar atento. Não podemos brincar com esse arco-inimigo de Deus. Esse inimigo de Deus, o diabo, ele não brinca, irmãos. Nós não podemos subestimar nunca o maligno. Eu conheço vários pregadores em que,
Quantas das vezes iam pregar em nossa igreja onde trabalhávamos e chegavam lá com aquela eloquência, com fervor tão grande, em que eles desafiava, subestimava Satanás, falava mais do diabo do que do Evangelho de Deus, do Evangelho do Senhor. Ele sempre usava de jargões de dizer que Satanás, ele era um cachorro sedente, eu vou chutar a cara dele, e mandava os crentes pisar. Levanta o pé direito agora, eu vou contar até 2, até 3, e você pisa na cabeça do diabo. Queridos, isso aí tudo é uma coisa passageira, isso aí é o blá 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 que existe em alguns lugares, mas quando nós estamos na presença de Deus, que não aceitamos a proposta de ficar um pé lá fora, outro pé aqui dentro da igreja, nós estamos como Moisés dizendo: não, Faraó, eu quero ir com o povo para adorar ao Senhor e fazer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Foi por isso que Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz assim: eu rogo-vos, irmãos, eu vos imploro, eu peço, irmãos, por caridade, por compaixão, que apresente, a Deus o vosso corpo com um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor nosso Deus. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor quer da igreja, é isso que o Senhor quer de você. Entrega o seu corpo, entrega os seus membros, conforme estudamos aqui durante os dias de hoje. Entrega seu corpo, seu membro, como serviço de adoração ao Senhor. Paulo recomenda por compaixão. O Espírito Santo nos dias atuais, ele está pedindo: igreja, se compadece da obra, entrega o seu corpo ao Senhor, entrega a sua mente, adore ao Senhor, abra seu coração, apresente a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, que é o nosso culto racional, é o culto inteligente, é o culto com consciência. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e sabemos que estamos fazendo a melhor coisa da nossa vida, é estarmos aqui para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Moisés não aceitou também a segunda proposta. Ele disse não para Faraó, e Faraó ficou um tanto meio decepcionado, e ele então começou a resistir. Agora, já que ele não ouve a Moisés, Deus com certeza, eu quero até parafrasear o texto, porque Deus com certeza, ele falou para Moisés: Moisés, eles não querem te ouvir, ele está resistindo, eu vou continuar com minhas mãos sobre o Egito. Aí Deus começou a mandar praga, irmãos, mandou praga de piolho, mandou praga de rãs, praga de mosca, praga de treva, e começou a enviar praga sobre o Egito. Sabe aonde as pragas não chegavam? Na cidade de Gósen, aonde estava Moisés, aonde estava o povo hebreu, aonde está o povo de Deus. Irmãos, o mundo está em crise, mas nós, o povo de Deus, não sofremos de crise, porque o Espírito Santo é o nosso sustentador, é o nosso ajudador. Ele abre porta aonde não tem porta, ele abre, irmãos, e manda recursos da onde não se tem recurso. Glórias ao Senhor nosso Deus. Eu creio no Deus de milagre ainda, eu creio no Deus que envia o recurso para nós. Somente Ele só quer de nós uma coisa: ficar na sua presença, que Ele vai cuidar de você, Ele vai ter zelo, porque Deus, quando vê você com o propósito de adorar o Senhor, irmãos, quando saímos de casa, nós saímos com um propósito de adorar o Senhor, e eu vejo isso aqui no nosso meio. Se tem alguém aqui que está um pouco descuidado, abra os teus olhos, não aceita a proposta, não subestima o maligno, não deixe uma oportunidade para amanhã, dizer que eu vou dar um passeio lá fora, depois eu volto, depois eu volto. Pode chegar uma hora que você não retorna.
Pode chegar uma hora que você não tem mais essa oportunidade de oferecer um sacrifício para o Senhor no lugar correto. Uma certa ocasião, isso aconteceu lá em Biraçu. O nome do rapaz chamava-se Beto. É uma família do nosso irmão Almanara. Naquela cidade existia lá o rapaz chamado Beto, e o Beto foi criado na igreja. E chegou um determinado tempo, na sua juventude, ele começou a pedir, e começou a ter voz, e começou a dizer para os pais que não ia para a escola bíblica, também não ia para a igreja. Ele queria aproveitar um pouco o mundo daquela época. Ele queria o carnaval, a cidade, a festa da cidade, participar de bailes e etc. E aquele menino, a mãe sempre, mãe Yolanda, lembro do nome dela, sempre estava pedindo oração na igreja. Irmãos, ora pelo Beto, o meu filho Beto. Ele era um menino muito bonito, era um menino inteligente, mas era um menino que estava aproveitando a sua juventude, por ser um menino bonito, um menino forte, era um menino muito paquerado pelas meninas, e ele então se encheu com aquilo e começou a ir para o mundo. Uma certa ocasião, nós convidamos um pregador que teve na nossa igreja pregando, chamado pastor Mário Souza. Talvez alguns aqui o conhecem, já viu falar. Ele é pastor, ele tem uma deficiência visual, e desde a idade dos 12 anos, e ele ministra na igreja de Coqueiral de Itaparica, Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica. E esse pastor, muito usado por Deus, foi pregar na nossa cidade, e chegando na nossa cidade, ele começou a pregar, e no meio da pregação, ele teve uma revelação divina da parte do Senhor, e começou a falar daquela visão, dizendo assim: nessa noite, irmãos, existe uma pessoa que está aqui no nosso meio. Isso é para você alimentar, sustentar a sua própria fé. Tem pessoas que ele já está tão adormecido na fé, que ele não acredita tanto mais em prodígios, não acredita em milagres, não acredita em que Deus fala no nosso meio, não acredita nos profetas, não acredita nos líderes da nossa igreja. Ele não dá tanto mais ouvido a uma palavra de conselho da pregação. Ele acha que é tudo passageiro, é tudo mais, isso não vai dar em nada. Olha o que aconteceu com esse menino. E esse menino estava lá, e o pastor começou a ministrar e disse: Deus está me revelando, irmãos, e eu quero falar aqui para essa noite para um jovem. Esse moço está desviado da igreja, e eu quero dizer para você: existe o laço de morte, e há uma sepultura aberta para você. Você venha para Cristo, levanta, vem depressa, que Cristo Jesus quer te libertar desse laço de morte. E isso passou uma semana, irmãos. Com uma semana, aquele moço falou assim para a mãe: mãe, aquela palavra do pastor foi para mim, mas eu fiquei tão meio acanhado, que eu não quis tomar a decisão. Eu não quero tomar a decisão agora. Eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim, Deus vai ter compaixão de mim. Aí a mãe falou assim: meu filho, não brinca com Deus. Deus fala uma vez, Deus fala duas. A misericórdia dele é insondável, a misericórdia dele se renova. Mas Deus é Deus de justiça, Ele é Deus de juízo, e Ele pode te cobrar a você, e você não sabe como. Aquele moço ouviu a mãe e falou assim: mãe, deixa para mais tarde, eu vou tomar essa decisão. Então eu vou voltar para a igreja, e vou parar de ficar passeando fora no mundo, e vou voltar para fazer o serviço para Deus. Eu quero me dedicar para Deus, mas agora não, mãe, só depois. Irmãos queridos, uma certa noite de domingo,
eu estava presidindo a reunião nesse dia. E quando eu comecei a perceber um movimento na entrada do nosso templo, estava a tanta irmã Yolanda, estava também o Beto, estava o seu irmão Omanara, estava a irmã Yolanda, a irmã Omanara, e ele estava ali naquela conversa um com o outro, e foi chegando gente, e eu comecei a perceber que havia uma perturbação naquele momento. E eu me aproximei, saí do púlpito, fui até eles, me aproximei e falaram assim: balearam o Beto, balearam, foram buscar ele agora. Aí eu fui dar a assistência à mãe, chamei ela para a secretaria, comecei a orar, conversar com ela, e falei assim: Yolanda, a senhora fica aqui, que nós vamos dar um pulinho lá no ponto de socorro. Naquilo que eu fui saindo pela porta, falaram assim: pastor, o senhor vai onde? Eu vou lá no ponto de socorro, já levaram o Beto para lá, com certeza, pelo tempo. Não, pastor, mataram o Beto dentro de casa, deram 3 tiros nele dentro da sua casa, e foi-se aquele moço sem Deus, sem paz e sem salvação. Ele se envolveu com um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada, e aquele marido daquela mulher, que era caminhoneiro, pegou o caminhão e saiu, pensando eles que ele ia viajar. Ele voltou, deixou o caminhão posto, veio com a arma e chegou em casa e pegou o Beto conversando com a sua esposa na sala, e não perdeu tempo, matou o Beto com 3 tiros e chegou para a esposa, deu um tiro bem na boca da esposa. Eu fui lá olhar o corpo e vi aquela cena. O que é isso, irmãos? É proposta do diabo. O diabo faz uma proposta e Deus usa o seu servo para dizer não. E nós estamos aqui como servos de Deus. Os presbíteros estão aqui, os nossos irmãos que vêm à tribuna, que têm a responsabilidade de pregar a palavra, que prega a palavra, está te avisando, é um alerta. Deus não manda nenhuma sentença se antes Ele não dá o alerta. Deus nesta noite está te alertando. Cuidado com propostas do diabo para você. Diga não através do Espírito Santo, diga não através de Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. É o que a Bíblia nos garante. Então Faraó não deixa o povo, faz a proposta para que eles vá, mas vá só até ele na frente e não vá mais adiante, não vá muito longe, fica por perto, dá sempre um passeio aqui no Egito. Amados, não vamos fazer isso, não vamos aceitar uma proposta, vamos ficar firme com o Senhor, vamos ficar firme na nossa congregação. Como Paulo disse, nós não temos tais costume de deixarmos as nossas congregações. Fique firme aonde Deus te chamou. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. É aqui que Deus tem um projeto. Não vá receber proposta de ninguém aí fora, não vá passear em lugar nenhum, não vá buscar Deus em outro lugar. Deus está aqui, Deus está aqui, Ele fala conosco aqui, Ele é Senhor, Ele é o dono dessa obra, Ele te chamou para esse lugar. Aleluia, 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 glória a Jesus. Não vamos aceitar essas propostas, não vamos receber nada disso, irmãos. Vamos ficar firmes e constantes. Eu estava hoje pela manhã conversando com o irmão, que eu sempre via esse irmão no retiro, eu sempre via ele aqui na cozinha. E eu tenho vontade de chegar perto desses irmãos, que eu não sou assim muito, eu gosto de fazer certas amizades, eu gosto de me aproximar das pessoas, sentir as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas. Não sei se vocês já repararam isso. Eu abraço, eu dou um beijo na pessoa, eu gosto do santo, eu tenho o prazer de fazer isso, eu me sinto bem, eu sinto que eu estou em comunhão com os irmãos, e isso me traz, irmãos, na minha alma uma alegria, um gozo celestial. Imagina o Espírito Santo, como é que ele deve se sentir. Imagina o Espírito Santo quando
ele vê você se aproximar de um irmão e abraçar aquele irmão e dizer a paz, irmão, que alegria, é uma coisa deliciosa. E hoje eu cheguei perto desse irmão, sentou a Grace, ele sentou numa ponta, eu sentei no outro meio, eu doido para a Grace sair, para me sentar perto dele, porque eu não ouvia ele falar direito, né? E a Grace estava bem no nosso meio, mas a Grace tem uma hora que ela falou assim, aí eu vou ali, eu tirei a bolsa dela, botei do lado, sentei perto desse irmão, ele começou a contar o testemunho dele. Que coisa linda, Deus. Que coisa linda, irmão Delone. Esse irmão precisa contar esse testemunho aqui. O irmão Doriedes. Vocês conhecem o irmão Doriedes? O Doriedes, ele disse que ele se sentia rejeitado por todos vocês. Ele não tinha prazer, ele tinha um ciúme da esposa dele tremendo. Eu vou deixar para ele contar aqui, né? Aí, irmãos, ele ficava com raiva do Gerson, então, pelo amor de Deus, só Jesus, Gerson. Mas ele disse assim, aquilo foi Deus, Ezequiel. Foi Deus usando os gestos, foi Deus usando os irmãos, e eu ficava inquieto com aquilo, e um dia eu tomei a decisão, não vou deixar ele contar o resto, tomei a decisão, eu vim para a igreja. Eu vim aqui para a igreja, e chegava aqui na igreja, ficava ali triste, com a cara aborrecida, cara fechada. Gerson passava perto de mim, olhava para mim com a cara feia, Gerson não estava nem aí. Outros passavam e também não dava confiança. E ele chegou e falou assim, vou ficar aqui não, vou ficar lá de fora. E fechou a cara de um homem brabo, que tivesse chupado um limão bem azedo, e ficou lá sentado no outro canto. E de repente a Dolores chegou perto dele e olhou para ele e falou assim, você está vendo que eu tenho medo da sua cara feia, rapaz? Não tenho medo da sua cara feia não, vamos lá para a cozinha me ajudar. Ele está aqui até hoje, que alegria! Eu ouvi esse testemunho. Como é importante, irmãos, nos aproximar-se perto do irmão. Mesmo que você chega perto dele, isso tem que ser pelo Espírito, tá? Dolores fez assim pelo Espírito Santo. Não vai chegar perto de qualquer pessoa e desafiar, não, que você pode ter um problema sério. Mas chega com a unção de Deus, que aí você vai ter uma nova proposta para aquela pessoa, e ele está hoje glorificando a Deus. Não sei se ele está aqui hoje, né? Eu não sei, porque ele não está aqui, com certeza. E ele contou, irmãos, que maravilha, tanto eu e Grace ficamos entusiasmados com esse testemunho. E ouvi outro testemunho, como é bom servir a Deus, irmãos, foi do Samuel. Quando Samuel sentou conosco para almoçar comigo e Grace, que ele começou a falar conosco, irmãos, nós tínhamos prazer de olhar para o Samuel e falar assim, glórias a Deus. Samuel tem que dar esse testemunho dele aqui, não deu não, também não vou falar não, vou deixar para ele dar. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda que Deus está fazendo, aleluia. Oh, irmãos, Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos rejeitar essas propostas imundas de Satanás. Quando o Faraó chegar para fazer uma proposta, que ele representa o diabo na tipologia para nós, ele é o diabo. Então, quando vem uma proposta que não vem do Espírito Santo, você pode dizer, sai dele, Satanás. Você pode dizer, quando chegar perto do irmão, chegar perto de você e falar assim, irmão, isso não vai dar certo para você não, irmão, para com isso. Você pode chegar e olhar na cara e dizer assim, sai dele, Satanás. Pode falar isso, porque, irmão, Satanás entrou na vida de Judas quando ele tomou o pão. E tem muitas pessoas, muito crente dentro da igreja, que não tem condição nenhuma de falar no nome do Espírito Santo e tenta falar. Que Deus nos guarde, irmãos. Samuel contou nesse almoço, foi bacana demais. Ele contou um testemunho que ele estava, não vou contar tudo não. Ele estava no seu trabalho. Eu não vou contar, porque senão, não é verdade? Vai ser só uma que eu vou contar, né? Só um pedacinho que eu vou contar. Ele estava no seu trabalho. Talvez, irmão, nem todos aqui sabem onde ele trabalha. Eu também não vou falar, né? Ele estava no seu trabalho.
E de repente, uma pessoa, uma crente, uma serva, né? Segundo, né? A serva de Deus, né? Fogo na canela e no pé e tudo, e fogo na língua também. Ela chegou com aquele ardor, né? E começou a questionar com uma supervisora, uma senhora, no recinto onde ele trabalha. Não vou dizer qual a função, porque não, aí todo mundo vai pegar fácil, né? Mas é uma senhora que tem uma responsabilidade acima do dele. E aquela senhora chegou, baixou o barraco, é assim que fala, né? Baixou o barraco, um escândalo que fez, e fez aquele escândalo tremendo. Aquela senhora olhou para Samuel com aquela cara de anjo, né? Tranquilo, trabalhando. Aí falou assim: vai conversa com Samuel vai resolver o seu problema. Aí ela chegou perto de Samuel com aquele olharzinho dele bonitão, verde, olhou profundamente para aquela senhora olhou assim: meu filho. Ela ficou mansa, irmãos. Ela ficou mansa, não sei se foi o olhar, eu não sei se foi a barba, eu acho que foi o Espírito Santo ali, né? Porque ele olhou assim e falou assim: meu filho, o que é isso no seu braço, meu filho? Não, isso aqui é que eu faço hemodiálise. Eu vou orar por você. Ela fez um barraco tremendo, irmãos. Uma crente fez uma confusão tremenda com uma supervisora e agora botou a mão, e Samuel disse que recebeu aquela oração olhando para a cara dela: meu Deus, tenha compaixão dessa mulher, Senhor. E querido, isso você está na igreja, está com o pezinho lá fora. Você é um pouco crente aqui, e lá fora você não é muito crente. Nós precisamos ser crente aqui e ser crente lá fora. Jesus vai voltar, irmãos. Eu não sei a hora que ele vai voltar, mas ele vai voltar. Eu não sei a hora que vai voltar. Desde adolescente que eu ouço falar que Jesus vai voltar. E agora com 66 anos, eu acho que ele vai voltar mesmo, porque está muito mais perto de quando eu ouvia falar de que ele vai voltar. Jesus está voltando, aleluia. E o diabo vai continuar fazendo proposta. E a terceira proposta de Satanás foi exatamente essa. No capítulo 10 e o versículo 24, Faraó chama Moisés, chama Arão, e ele se introduz na presença de Faraó. E agora Faraó diz assim: vocês podem ir adorar ao Senhor, vocês podem ir fazer sacrifício, mas vai somente vós, os varões, e deixa aqui os pequenos. Olha a proposta do diabo: vai só os varões. Vocês ouviram, eu não vou entrar nem no mérito das crianças. Vocês ouviram aqui o comentário maravilhoso que nos sustenta, que nos dá segurança, irmãos, sobre as nossas crianças. Nós não podemos deixar ir somente os varões. Igreja é só para depois de velho. Coisa absurda é isso, irmão. O que estava fazendo hoje, nesse dia, sexta, sábado e hoje, as nossas crianças aqui, o trabalho lindo dessas crianças, você precisava vir para você ver. Crianças, pegando instrumentos aqui, tocando, cantando, irmãos, com uma propriedade adulta, irmãos. Eu olhando de lá, falei assim: falei isso com Grace, olha, são novos talentos, são novos servos de Deus, são novos músicos da igreja. Querido, nós estamos com uma gama de jovem, de adolescente firme na igreja. Vale a pena nós não criticarmos, mas vale a pena orar por nossos jovens, orar pelas nossas crianças, da nossa adolescente, e achar que os nossos jovens estão indo embora, que estão sumindo. Estão nada, irmãos. Eles estão aqui conosco, enquanto tivermos pais aqui na presença de Deus, rogando, ainda que eles saiam lá fora, mas com certeza eles têm um amparo do nosso Espírito Santo, ele tem um amparo de Deus. Deus está cuidando dos nossos jovens. Nós só precisamos entregar eles na presença de Deus. A última proposta: Faraó então toma uma decisão e deixou o povo ir, e disse assim: então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide servir ao Senhor. Agora vocês podem ir, mas faz um favor, deixa aqui as vossas vacas, deixa aqui as vossas ovelhas,
deixa aqui a vossa riqueza. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus por incompleto. Nós temos que servir a Deus com a nossa fazenda, servir a Deus com a nossa casa. A nossa casa tem que ser realmente um altar para servir ao Senhor. A nossa casa tem que ser um local onde existe paz, onde existe a prosperidade. Você sabia que você é próspero? Você sabia que você estando aqui na igreja, a tua fazenda está aqui? Você sabia disso? Eu lembro de um testemunho, não sei contar direito, que foi logo assim quando eu comecei a chegar aqui a participar com os irmãos. A Grace conseguiu me trazer, e foi um prazer vir com ela, né? E tive um prazer muito grande de estar aqui na segunda vez que eu vim para assistir o culto ali no templo. Foi no 31º aniversário, né? Foi no 41º, né? No 40 anos. É 42, fizemos 43 agora. Isso. Quando fizemos, no 41º ano, quem deu o histórico da fundação da Igreja Vitória foi o irmão que pouco fala, né? Normalmente ele tem um cuidado que as filhas falam assim: pai, olha a hora, pai, olha a hora, e ele passa da hora, ele faz promessas que vai terminar na hora, mas consegue não. O Dorival estava dando aquela ilustração, né, de como foi fundada essa igreja, como iniciou essa igreja, e eu pude olhar, ver a história dessa igreja, a história da fundação, e isso, irmão, me prendeu a estar aqui com vocês, porque estou vendo que eu estou num lugar onde há solidez, onde há estrutura, onde há segurança, onde Cristo é o centro de todas as nossas atenção, e isso é importante para nós, aleluia. E aqui eu aprendi que quando começou a igreja aqui, na história você vê lá no morro uma foto, eu vi essa foto, né? E eu consegui ver Ricardo pequenininho, Vitor pequenininho, um monte de gente, tudo pequeno, era de criança, a maioria era criança. E o resultado está aqui nessas crianças que cresceram. E essas nossas crianças que estão aqui, vai ser a igreja que vai dar continuidade amanhã. Glória a Jesus. Nós não vamos deixar nossas crianças lá no Egito. Vamos trazer para a obra do Senhor. E não vamos enganar, irmãos, aleluia, os nossos pequeninos. Vamos ensinar a palavra. Vamos ensinar ele a orar. Orar quando sair de casa. O João Pedro já sabe disso. Nós não conseguimos sair de casa todos os dias sem fazermos uma oração, entregar nossas vidas na mão do Senhor, para que tenhamos um dia de paz e um dia de segurança. Eu quero servir ao Senhor com minha fazenda, eu quero servir ao Senhor com o meu gado, com meus filhos, com minha prosperidade, com o dízimo, com as minhas ofertas, com tudo que for meu. Eu tenho que servir ao Senhor. Eu não posso simplesmente pegar um adesivo e colocar lá no meu carro, lá atrás, e dizer assim: propriedade do Senhor Jesus, e sair fazendo barbeiragem por aí. Foi o que exatamente Júlio, o Júlio, ele me contou. Pastor, Ezequiel, não tem jeito, irmão, o pastor vai sair sempre, porque eu não vou nunca fugir disso mesmo, não tem jeito, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: Ezequiel, eu tinha um coração bem durinho, bem duro mesmo, e o Valdir, quando começou a fazer pedido de campanha, de oferta, ele começou a pedir uma coisa, pedir carro, começou a pedir para os crentes doar, para fazer isso, e eu coloquei aqui no coração: não vou dar meu carro também não. Irmãos, no dia que ele deu o carro dele para a obra do Senhor, a porta se abriu para Júlio, e Júlio está uma bênção na casa do Senhor. Eu passei a amar Júlio a partir daquele, com a cara feia que ele tem, quando ele quer fazer a cara feia, mas é um homem de Deus, um homem responsável, um homem que trabalha para a obra de Deus. Deus em Cristo abençoe. Irmãos, vamos trabalhar e não vamos deixar o nosso
gado, não vamos deixar as nossas vacas, não vamos deixar a nossa fazenda, não vamos deixar a nossa riqueza lá com o faraó, vamos servir ao Senhor. Eu louvo a Deus que até hoje essa igreja tem tido um certo cuidado em não ter levantado aqui uma campanha para restauração, mas eu tenho certeza, o presbitério está aqui, se vocês abrirem a boca, esse povo que está aqui, eles vão soltar os gados, vai dar fazenda, e a obra de Deus vai ser realizada em qualquer hipótese, porque Deus está no meio desse povo. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.